Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Vida de Matemático. Hoje eu queria trazer para vocês dois livros que impactaram muito a minha carreira como matemático até aqui, terminando meu doutorado em Paris. E, em geral, quando a gente começa a estudar matemática, o primeiro contato que a gente tem com matemática em nível superior é no cálculo, que foi introduzido pelo Newton e pelo Leibniz no século XVII como uma ferramenta para descrever a natureza em termos de equações matemáticas precisas. Só que diversas das ideias intuitivas que a gente tem no cálculo, na verdade a gente começou a ver que não faziam tanto sentido. Por exemplo, na época do Laplace, a definição de função era qualquer curva que a gente consegue desenhar sem tirar a caneta do papel. Então, nessa ideia de formalizar as coisas, formalizar os conceitos de cálculo, uns caras tipo o Cauchy na França e o Weierstrass na Alemanha começaram a fazer diversos estudos que hoje a gente chama de análise real. Em geral, quando a gente fala de um teorema em análise real, a gente fixa uma função e dá diversas propriedades com relação a ela. Só que aí, em algum momento, a gente começa a agrupar essas funções de acordo com certas propriedades e dar a elas nomes de classes ou de espaços, que é quando a gente começa a estudar análise funcional. Em geral, esse tipo de coisa gera espaços vetoriais que são em dimensão infinita. Então, toda a intuição que a gente tinha antes, ela meio que acaba. E a gente precisa reformular tudo do zero. E é um primeiro momento de estudo que a gente tem um contato com algo que parece muito mais com o que é pesquisa em matemática atualmente. Então, eu queria trazer, os dois livros que eu queria trazer são sobre esse assunto. O primeiro é o livro de análise funcional do Bresis, que eu comprei quando eu estava no quarto ano da minha graduação em engenharia para fazer o curso de verão do IMPA de análise funcional, que em geral faz parte do processo seletivo para entrar no doutorado do IMPA, mas que na verdade é aberto para qualquer um. Qualquer um pode se inscrever e fazer os cursos de verão do IMPA e inclusive os regulares. Só que o verão do IMPA é muito legal. Em geral tem sempre gente do mundo todo lá falando de matemática na sala do café e discutindo, trocando ideia, e é muito legal. Enfim, partindo pro livro, ele começa justamente fazendo toda a teoria que a gente precisa de espaços de dimensão infinita de uma forma bem abstrata. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele faz é falar sobre ortogonalidade em espaços vetoriais de dimensão infinita. Quando a gente está falando de geometria analítica, por exemplo, geometria euclidiana, a gente fala que dois pontos ou dois vetores são ortogonais quando eles fazem um ângulo de 90 graus. Mas aqui a gente não tem essa intuição geométrica mais e precisa de um ferramental bem mais abstrato e bem mais teórico para definir esse tipo de coisa. Em seguida, uma outra coisa que é muito interessante é o que quer dizer uma matriz em dimensão infinita. Então, é o que a gente fala operadores. Então, por exemplo, uma outra coisa que é muito importante que ele faz é a definição do espaço de operadores entre espaços vetoriais de dimensão infinita. E quais que são as ferramentas que a gente precisa para lidar com esse tipo de objeto. Tudo isso são coisas bem sensíveis e que a gente perde completamente a intuição, é um choque inicial grande, que, por exemplo, a gente vê que ele fala de ortogonalidade de novo, ele desenvolve mais ferramentas abstratas para poder estudar coisas que a gente achava que já sabia de álgebra linear em dimensão finita. Até que o primeiro exemplo de espaços de funções que ele aborda são os espaços LP, que são
tradicionalmente é um assunto abordado em teoria da medida, mas que tem essa interseção com análise funcional por justamente ser o objeto central ser um espaço de funções, que são as funções que a gente diz LP, as funções tais que essa integral, a integral da norma na potência P da função é finita. E são os espaços que são naturais para trabalhar em diversas aplicações concretas e reais, como, por exemplo, em física. Em física matemática é o tipo de espaço natural para se trabalhar e definir os objetos que a gente está interessado. Na verdade, o que é mais natural para se trabalhar em física matemática, nas aplicações em física, em mecânica quântica, são os espaços de Hilbert, que, mesmo sendo em dimensão infinita, que muitas vezes é um pré-requisito para modelar muita coisa em mecânica quântica, em física, ele ainda são espaços que ainda tem uma noção de produto escalar, que nem a gente tem em geometria analítica, e só disso a gente consegue rederivar toda a intuição geométrica que a gente tem da geometria euclidiana. Por exemplo, quais são as propriedades de projeções sobre conjuntos convexos e tudo isso. Então, ele faz tudo isso, ele faz toda essa teoria abstrata com o intuito de aplicar em problemas muito concretos, que são problemas de EDP. Isso, ele inclusive está até na dedicatória desse livro, que eu acho muito legal, eu adoro essa dedicatória, para Felix Browder, que foi um matemático estadunidense muito, muito importante, muito famoso, que foi um mentor e amigo muito próximo, que me ensinou a apreciar EDPs sobre os olhos de um analista funcional. Então, EDPs são esse tipo de equação que dependem das derivadas parciais de uma função e são equações muito importantes de modo geral em física. São o tipo de equação que a gente usa para descrever gravitação e eletrostática, por exemplo. E toda a ideia é que, dada que, por exemplo, uma função f, que é digamos, o input para... Pensa nessa equação como uma espécie de caixa preta, a gente dá f como input e a solução da equação é o que sai dessa caixa preta. Isso define um operador em um espaço de dimensão infinita. Então, justamente uma matriz em dimensão infinita. E aí toda essa teoria abstrata que a gente desenvolveu no começo é aplicada aqui para entender esse tipo de problema que é extremamente prático, extremamente relevante. E a última coisa que eu acho que é muito legal desse livro é que, bom, ao longo de todos os capítulos tem diversos exercícios e depois no final ele propõe soluções para alguns dos exercícios. Mas depois disso, ele introduz também problemas. Certo? Aqui. E o que ele chama de problemas aqui são essencialmente teoremas e resultados que são muito importantes em pesquisa atual. O Bresis, ele foi um analista funcional brilhante, então ele tinha uma visão muito clara sobre quais eram os teoremas e os resultados mais importantes da área. E ele convida a gente a meio que estudar esses teoremas através de uma espécie de estudo dirigido. Então, primeiro ele descreve qual é esse resultado principal que está interessado, e ele vai quebrando esse grande teorema em várias etapas intermediárias. Então, por exemplo, esse problema 4 ele divide em A e B, e o A ele divide em 6 subitens e vai convidando a gente a ir resolvendo um por um, e no final a gente vai chegar no grande resultado do teorema. Um problema que me chamou muita atenção quando eu descobri que estava aqui, na verdade,
foi o problema 22, que é o teorema de interpolação de Markowinski, eu não sei como pronuncia o nome desse cara direito, que é um dos resultados iniciais de uma área da matemática que se chama análise harmônica. E foi, na verdade, uma experiência um pouco traumática para mim, assim que eu cheguei aqui na França, no meu M2 aqui na França, eu estava assistindo o curso de EDPs elípticas e o professor, ele provou esse resultado e começou a aplicá-lo violentamente, de forma bem hardcore, em coisa assim, de uma hora. Um teorema, um resultado que, em geral, em um curso de análise harmônica, depois conversando com amigos, demora uma semana para entender. Então, foi o primeiro momento, felizmente eu não tive tantos, mas tive mais do que gostaria. O primeiro momento que eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Pô, isso aqui é violento, é hardcore demais para mim. Mas, felizmente, estamos aqui e deu tudo certo. Enfim, esse é um livro que é muito querido para mim, desde que eu comprei lá quando eu estava na graduação. Eu releio pelo menos 1 ou 2 capítulos dele todo ano. O capítulo 3 é um capítulo que eu consulto regularmente na minha pesquisa sobre topologias fracas. E o meu sonho era ter um autógrafo do autor para esse livro, que infelizmente não vai ser mais possível, porque ele faleceu em julho de 2024. É uma pena, mas deixou um legado para a comunidade matemática que é realmente inestimável. O segundo livro que eu queria trazer é o livro de análise do Lib e Losch, e ele tem uma abordagem, uma proposta bem diferente. Ele fala na introdução que a ideia inicial desse livro era de introduzir os desenvolvimentos modernos de análise e a parte rigorosa de física matemática para estudantes de física e de ciências de modo geral. E aí eles foram usando esse material como material de ensino e acabou se tornando um livro de análise em si, mas meio que voltado para aplicações, de uma perspectiva bem concreta de análise, e que também com o intuito de mostrar como que é um problema de análise, um problema de pesquisa em análise. Mas aí o que é muito interessante é que ele começa no capítulo 1 fazendo essencialmente o mais importante da teoria de medida e integração do zero. Então, realmente ele faz tudo que você precisa saber sobre teoria da medida aqui, ou pelo menos a média das pessoas. Ele faz tudo aqui. E até que no capítulo 2, assim como no Bresis, ele fala de espaços LP. Como ele vai direto ao ponto. Ele não faz toda aquele ferramental teórico e vai direto para espaços LP. E ele vai meio que deduzindo e fazendo os mesmos resultados que o Bresis faz, os resultados mais abstratos que o Bresis faz, só que para o caso específico de funções LP, realmente de uma forma bem à mão, bem artesanal para esse caso específico, os resultados que antes o Bresis ele desenvolve para qualquer espaço de dimensão infinita. Então isso é uma coisa muito legal. Coisas como o fato de que LP é um espaço completo, ele prova especificamente para LP, a forma das funções que são a projeção em um conjunto convexo de LP, as topologias fracas em LP, em vez de ter um capítulo inteiro que nem o Bresis, há topologias fracas para não importa para qualquer espaço vetorial de dimensão infinita, que ele faz as propriedades de LP meio que na mão. E isso é uma abordagem bem legal, que eu acho que é bem enriquecedora para o entendimento de matemática
de modo geral, mesmo que você já saiba o livro do Bresis. E esse livro daqui, ele tem uma história engraçada que, na verdade, eu ganhei ele na Dauphine. Tinha uma professora que ia se tornar professora emérita e ela falou: o meu livro, vou esvaziar o meu escritório aqui e venham ver se tem algum livro que interessa a vocês e tal. E aí eu cheguei lá, bem na porta do escritório dela, fiquei lá esperando até ela chegar e já tinha juntado um monte de gente, mas eu tava lá colado na porta. Ela abriu o escritório, eu fui o primeiro a entrar e esse livro foi a primeira coisa que eu vi. Eu fui lá, eu peguei. Eu imaginava que talvez ela tivesse esse livro lá, dado a pesquisa dela e o que eu sabia da pesquisa dela. E foi isso, e foi realmente um achado pra mim, eu fiquei muito feliz. E na verdade eu ganhei vários livros assim na Dauphine, desse jeito. Eu tive a sorte de ter vários professores se tornando eméritos ou esvaziando o escritório, e eu ganhei vários livros assim. Deixa um comentário se vocês têm interesse em ver todos os livros que eu ganhei na Dauphine dessa forma. Mas um capítulo, o primeiro capítulo que eu fui ler quando eu peguei esse livro, na verdade, foi o capítulo 5 de Transformada de Fourier. Aqui. Que, na verdade, a Transformada de Fourier é uma coisa que eu cansei de estudar durante a graduação em engenharia eletrônica, porque realmente a transformada de Fourier é a base de tudo que a gente faz hoje em dia para processamento de sinais e sistemas de controle, tudo isso. E eu sentia que só que aí quando eu fui estudar matemática eu sentia que eu não entendia direito isso, porque engenharia, mal ou bem, por mais que a engenharia eletrônica tenha bastante matemática, eu sentia que não entendia realmente as coisas. Daí eu peguei esse livro, assim, eu peguei esse capítulo e fui lê-lo linearmente. E foi quando eu realmente eu pude falar pra mim mesmo: tá bom, eu entendo transformar de Fourier agora, eu sei o que é isso. E foi muito bom, a gente vai acumulando lacunas e vai preenchendo elas ao longo do tempo, isso é normal. Um outro capítulo que eu acho muito interessante é esse capítulo 6 sobre teoria das distribuições, que é uma teoria muito bonita que foi introduzida pelo Schwartz no século XX, meio que para formalizar várias coisas que eram feitas em física matemática na época. Os físicos, eles tinham vários macetes de cálculo que eles faziam, e os matemáticos falavam: não, você não pode fazer isso, tal, e os físicos: não tô nem aí, eu vou fazer, e aí? Até que veio esse cara, o Schwartz, que criou essa teoria para formalizar tudo isso. E, na verdade, o Corre de PhD comentou em um vídeo recentemente que sempre que ele via num paper ou alguma coisa algo sobre essa equação é entendida no sentido das distribuições, ele ficava um pouco desconfortável, ele entendia mais ou menos o que era o ferramental, mas nunca realmente se sentia confortável com aquilo. E eu ouvi isso do Corre, salve pro Corre, e eu ficava. Eu me identifiquei muito, era exatamente assim que eu me sentia. Até de novo que eu peguei esse livro e eu falei: não, vamos resolver isso, vamos ler com calma desde o começo. E foi um divisor de águas na minha vida. Tudo começou a fazer sentido. A gente vai desmistificando uns tabus que a gente vai acumulando. Talvez, eu acho que essa área de teoria das distribuições em particular é um pouco comum de acontecer isso, porque eu pelo menos acho raro, eu nunca vi um curso inteiramente dedicado à teoria das distribuições.
porque é algo que impactou tanto a matemática atual que as pessoas vão só meio que aprendendo, vão vendo o ferramental aqui e ali e vai indo assim. Mas realmente voltar e ver como era feito do zero e tudo foi incrível para mim. E me fez eu me sentir muito mais confiante no meu entendimento da matemática moderna e tudo. O último capítulo que eu queria falar desse livro é o capítulo 11, que é uma introdução ao cálculo das variações. Como eu já falei em algum outro vídeo, é a minha área de pesquisa atualmente. E o que eu acho muito legal desse livro é que ele passa a gente por... Ele vai introduzindo para a gente diversas das questões que normalmente a gente faz nessa área de cálculo das variações, com um exemplo concreto por trás, que é de mecânica quântica e, em particular, estudar a equação de Schrödinger, que é uma equação, mas essa equação diferencial parcial, que a gente diz tem um princípio variacional por trás. E quando eu digo tem um princípio variacional, eu digo que as soluções delas são funções que minimizam uma certa energia. Então você minimiza uma energia e você obtém as soluções dessa equação. E isso é muito legal porque vai construindo meio que o entendimento da área de uma abordagem de baixo para cima. Desde aplicações mais concretas, coisas que a gente consegue ter uma intuição melhor, até coisas mais abstratas, e que são áreas de pesquisa em matemática. E é isso, era disso que eu queria trazer para vocês hoje, esses dois livros. São dois livros que realmente impactaram muito, influenciaram muito a minha trajetória e a minha carreira até. E deixa nos comentários se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu fale sobre a minha carreira, sobre os livros que eu ganhei na Dauphine. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.